Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Estamos aqui no nosso segundo dia de aula de Hermenêutica 1 e 2. Nossas aulas estão sendo gravadas, é o último bloco, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando aqui os nossos slides. Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza? Esse slide é muito rico. Ok. Para uma correta aplicação das escrituras na pregação, devemos antes ter uma atitude correta de estudos com relação ao texto sagrado. Ou seja, né? Só uma pausa, Beatriz. A gente... Bom, vamos lá. Então, Deus se revela, Deus deixa... Agora, a gente precisa ter uma atitude correta. E por isso que o título é Hermenêutica com Segurança. A gente não pode ser leviano. Vamos lá, vamos aqui imaginar uma coisa. Somos arqueólogos e descobrimos o rolo de Ciro. Lembram? Rolo de Ciro? Um artefato histórico e tal. Somos arqueólogos, joga aí, põe na carroça e leva lá, vamos ver o que... Opa, não, é um achado arqueológico. Como eles tratam de um achado arqueológico? Como eles tratam de um achado lá, de um túmulo de um faraó? Todo cuidado, porque pode ser que ali se decifre a história, pode ser que informações que a gente não imagina, a gente possa ter, né? Então, com a escritura, a gente precisa ter esse cuidado, uma atitude correta, né? Por quê? Porque senão seríamos muito levianos, né? Uma pessoa que vai fazer medicina, ele olha a vida do ser humano com mais cuidado do que uma pessoa comum. Uma pessoa que vai se tornar um piloto de avião, tudo que se trata sobre aviação, clima, tempo, nuvens, para ele é muito mais relevante do que para nós. Para nós, só está chovendo, só é nuvens. Para ele, não. Para ele, pode ser a razão da vida e da morte. Para nós, perceba, esse cuidado gera em nós o zelo, o amor por aquilo que admiramos. Um esportista, seja ele de qual área for, ele procura entender melhor aquele esporte, ele procura entender melhor a dinâmica, ele procura entender melhor os oponentes. A vida deve ser assim, né? Então, continua para nós, Beatriz, por gentileza. A escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Aqui há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Olha só, vamos aqui dissecar esse parágrafo, porque aqui é uma pérola esse parágrafo. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum. Os irmãos estão de acordo com isso daqui? Sim ou não? Sim. E se não tiver, né, a gente vai ter que parar para pensar, porque hoje um dos problemas da igreja atual, inclusive de igrejas batistas e de novas Assembleias de Deus, é que eles estão fazendo o quê? Uma releitura das Escrituras. No contra Gálatas, né? Ou seja, eles estão fazendo uma nova hermenêutica. Concordam? Uma nova interpretação. Então, eu lamento. Eu fico com o coração partido e a minha única coisa é falar e corrigir a esses pastores e orar por eles. Como eles se sentem muito grandes e muito sábios, então eles não têm dado ouvido para outros pastores, eu diria, de linha ortodoxa. E eu lamento a postura desses irmãos. Eles estão se tornando heréticos, que agora estão usando filosofias humanas, ideologias humanas, políticas,
e todo tipo de desordem para sustentar uma reinterpretação, para se adequar ao sistema contemporâneo. Irmãos, lembra que na minha primeira aula, no primeiro dia de aula, hoje é o nosso segundo dia de aula, eu falei que Jesus venceu o diabo pela palavra? No momento em que eu altero a palavra, quem é que está vencendo o embate? É Jesus ou é o diabo? Acabou. Essas igrejas, elas estão entregando a direção da igreja, por causa dessas práticas, ao ensinos de demônios. É simples assim. Elas não terão mais autoridade espiritual e elas se tornarão escravas desses ensinos. E, para piorar, eles estão sendo fruto daquilo que Paulo também diz, que muitos nos finais dos tempos apostatarão da fé. O que é a apostasia? É o esfriamento, ou seja, a igreja agora é só um clube, é um lugar para que a gente se sinta bem. Se eu me sinto bem, eu vou. Se eu não me sinto bem, não serve para mim. Ou seja, desfigurou-se aquilo pelo qual o Senhor deixou para nós. Desfigurou-se. A Beatriz, no módulo anterior, tinha mencionado sobre países que passam grandes perseguições, quando olham para os brasileiros, falam, nossa, vocês têm muita liberdade e não sabem aproveitar. E esses irmãos que fazem esse tipo de alteração, eles estão literalmente colocando Jesus para fora das suas igrejas. E eu pergunto, será que eles não se percebem que eles estão agindo da mesma forma daquela igreja no Apocalipse, que Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato, porque colocaram Jesus para fora? Laodiceia, entenderam? Aí eu digo, será que esses irmãos que agora dizem que são protestantes, eles não, e depois eles se sentem melhores do que os católicos que adoram ídolos? Percebam, irmãos, como que a gente vai falar de um ídolo, muitas vezes de um católico, ou de um espírita que recebe seus guias, que eles estão fazendo algo contra a palavra de Deus, se eu estou reinterpretando a Bíblia num viés ideológico para agradar as pessoas, político? É tão errado quanto. Então, irmãos, estou sendo enfático aqui, porque a verdadeira hermenêutica, a gente tem que ter uma atitude correta. Mas temos que ter uma disposição favorável. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Durante esses 3 anos de curso, vocês vão me ver dizer, ensinar, e eu espero ser esse disco furado, que até o restante da minha vida, no púlpito da nossa igreja, ou aqui nas aulas, ou em qualquer aula, eu quero ser esse disco furado, dizendo que do Gênesis ao Apocalipse é a palavra de Deus e ponto final. Temos que crer nela, e a Bíblia é o nosso livro de fé, regra e prática. Tá bom? Tudo bem? E um detalhe, né? Nessa releitura aí, que eles estão fazendo, teológica, eles querem tirar o pecado, não é mais pecado. Sim, eles emancipam o pecado, pior de tudo. Exato. Olha só, Júnior, aqui, ó. Nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Olha aqui, vamos pegar aqui o povo pentecostal. Não, porque Deus está dizendo que nós somos agora a última bolacha do pacote, que todo mundo está desviado. É uma revelação do Espírito. Claro que não é o Espírito de Deus, né? Mas é uma pessoa que foi, num primeiro momento, sendo conduzido pelo Espírito, pelo dom, porque, irmão, a gente não pode dizer que uma pessoa que uma pessoa não recebeu o dom do Espírito Santo. Ela até recebeu, mas em algum momento ela se perdeu. Estão entendendo? Então, vamos pegar aqui pessoas que se perderam por revelações. Vamos pegar pessoas que se perderam. Eles ainda se perdem, mas eles não são por questões éticas e morais. Eles enxergam o que eles estão fazendo está certo. E aqui, ó, tradições humanas. Aqueles que querem preservar a igreja e colocam ali, para você ser dessa igreja, você tem que usar essa roupa, para você ser dessa igreja, você tem que fazer assim, para você ser dessa igreja, porque é só essa igreja que vai para o céu. Perceba, tradições dos homens. Uhum. Então, vamos avaliar esses dois grupos. Esses dois grupos erram, mas falando com os erros do que eu acabo de dizer, desses pastores atuais que estão fazendo uma releitura da Bíblia, esses erros são até menos grotescos. Concorda? São tudo erro, mas são menos grotescos, que não ficam legalizando
práticas totalmente antibíblicas. Irmãos, a Bíblia é simples, é um homem, uma mulher, família, é projeto família, é algo tão simples. Não, eles começam a usar de uma contestação para tentar desconstruir. É o Deus mãe, é contra a família, é a família, basta você ser do jeito... Ou seja, uma loucura, né? Tá bom? É o panteísmo. É uma coisa, né? A natureza Deus. Continuando aqui, reconhecemos, entretanto, ser necessário a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas pela palavra. Ou seja, irmãos, percebam agora aqui, nós precisamos ter uma atitude correta. Sim, cognitiva, como atenção, como estudo, mas numa profunda dependência de Deus. Como se Deus não nos ajudar, a gente não vai entender nada. Se Deus não nos esclarecer, a gente vai criar uma religião a mais. Perceba, não era assim que viviam os apóstolos? Era. Não era assim que vivia a igreja primitiva? Era. É assim que a gente tem que viver. Ou seja, Deus deixou um texto, deixou. O que a gente faz com esse texto? A gente segue esse texto. Como? Como alguém que crê de todo o coração. Dessa dependência. E por que a palavra aqui, íntima e iluminação? Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês já. Quando a gente fala em revelação, a Bíblia foi a revelação de Deus. A revelação é única. Quando eu estou pregando na igreja e falo, irmãos, eu estava em casa e Deus me deu uma revelação, esse termo está errado, teologicamente falando. Na realidade, se Deus está me dando uma revelação agora, então eu posso pegar essa revelação e colocar aqui, unida à página da Bíblia. Concorda? A revelação foi fechada. Não está lá em Apocalipse 22, que nós não podemos nem acrescentar, nem tirar? Jesus não disse, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ai daquele que acrescentar um i ou um tio, ai daquele, não é assim? Ou seja, nós não podemos mexer. Então, em tese, a revelação já foi fechada, do Gênesis ao Apocalipse. O que hoje nós temos é uma compreensão da revelação, ou seja, é uma iluminação. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que usou Paulo, Pedro, Moisés, Davi, para revelar, e disse, meu servo, escreve, como poesia, como sabedoria, como profecia, escreve, fala ao meu povo, anota, e agora ensina. O mesmo Espírito Santo que capacitou eles é o mesmo Espírito Santo que fala conosco. A diferença é que agora ele vai falar conosco, nos iluminando na revelação. Então, hoje, a gente vai exercitar todas as nossas faculdades com piedade, com devoção, pedindo, Deus nos ilumina. Ou seja, eu preciso do teu auxílio, Senhor. Eu preciso que o Senhor me guie nessas passagens. Eu preciso que o Senhor fale comigo, que o Senhor faça alguma coisa, que o Senhor me dê um sinal. E aí, na caminhada, é isso que vai acontecendo. Então, quando um texto bíblico salta para nós, não é que nós estamos tendo uma revelação na revelação. Nós estamos tendo uma iluminação na revelação. Por isso, esse termo é muito, muito bonito. E por isso que, quando alguém está pregando, um pregador que fez seminário, ele vai usar os termos corretos. Ele fala, irmãos, Deus me iluminou. Aqui não tem nada a ver com a iluminação espírita, tá, irmãos? Eu estou aqui recebendo o espírito de luz. Não é isso. É a iluminação de Deus, ou seja, na minha mente, no meu coração, no meu espírito está tendo luz divina e essa luz está passando pela palavra, ou seja, a peneira de Deus, e a gente está entendendo melhor, e aí saltam as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem simples. Quando Lutero enxergou o justo viverá pela fé, o que foi aquilo? Foi uma iluminação. Aonde? Na revelação. Ele era um monge que viu a igreja perdida lá nas indulgências, e ele viu aquele povo religioso dando mundos e fundos para comprar a salvação, e ele falando, mas a gente tem uma Bíblia que é o fundamento de tudo,
e os líderes estão querendo só construir a Basílica de São Pedro e não estão preocupados com essas almas presas no pecado, no vício. E aí ele leu: o justo viverá pela fé. Isso foi o gatilho. O que acontece? Lutero escreveu alguma revelação nova? Não. Tudo que ele fez foi baseado na Bíblia. Está entendendo? O coração dele foi iluminado. Então, eu posso dizer e afirmar para vocês, irmãos, que tanto a iluminação é um presente tão poderoso de Deus quanto a revelação. Só que Deus fechou a revelação. Hoje nós somos um outro povo, que vivemos aqui 2000 anos depois. Não somos hebreus, não falamos egípcio, não estamos na Babilônia, não estamos no cativeiro, estamos aqui no Brasil. Desses muitos Brasis e dessas nossas vidas. Ou seja, hoje a gente é iluminado na revelação. Ou a gente aprende com essa revelação, ou a gente aprende com as nossas crendices. Mas tem uma revelação diferente também, viu? Além da revelação que está fechada, existe aquela revelação dos dons do Espírito, que Paulo fala, uns tem salmo, um tem canto, então, ali, exato, ali já é um outro quesito, Júlio. Vamos falar do dom de revelação. Esse dom de revelação, perceba, se Deus pode me dar um dom de revelação de mostrar as coisas que estão ocultas? Pode. Pode ou não pode, irmãos? Percebam claro. Que até o movimento pentecostal, muitos irmãos nossos achavam que o exercício dos dons espirituais tinha cessado. Lembra disso? É dali onde nascem os cessacionistas. Ou seja, parou-se de ter esses dons miraculosos. Mas, na realidade, a gente sabe que Deus ele faz como Ele quer. E a gente entende que um pouco antes do movimento pentecostal, isso começou a efervescer de novo. O movimento pentecostal trouxe esse brilho. Agora, percebam, irmãos, quantas são as besteiras que é feita por causa dos dons espirituais? Muitas, não são? Então, perceba, eu não sou contra os dons. O dom de revelação, ele é uma bênção ou não é? Uma bênção. Quem já viu o dom de revelação, quem já viu uma profecia de Deus, é maravilhoso, meus irmãos. Sim. Agora, qual que é a diferença do dom de revelação para aquela revelação, vamos dizer, mediúnica que acontece no terreiro de Macumba ou dentro das sessões espíritas? É muito diferente, muito, porque o diabo ele conhece o nosso passado, mas ele não sabe do nosso futuro. Geralmente, quem tem um dom de revelação, Deus pode até revelar o passado, mas sempre Deus vai apontar um futuro. E se é um profeta de Deus, ele aponta um futuro garantido, meus irmãos. Então, perceba, eu não sou contra o dom de revelação. Agora, muitas pessoas ficam trabalhando dentro da psique adoecida das pessoas. Como eu já disse muitas vezes na igreja. Quando você olha para a igreja, por exemplo, domingo, irmãos, foi curioso. Domingo a igreja estava tão triste, tão abatidinho. Eu notei que os ministros de música estavam lá num perreio. A igreja quase não cantava. Quando eu subi para o púlpito, eu falei, irmãos, né? Estou notando os irmãos tristes. Agora, e se eu quisesse usar essa ferramenta como uma ferramenta de massa de manobra para me aproveitar desse clima? Eu poderia. Agora eu digo, eu estaria sendo leviano, é uma percepção. Quem está na frente de um auditório pega as percepções. E essa pessoa, se ela quiser fazer algo para si, ela faz. E é isso que eu quero ensinar a vocês. Nunca façam isso. Sejam leais, sejam honestos. Eu percebi o que era, o que não era, eu não sei. Eu notei a igreja meio triste, gastamos 1 minuto ali e logo fomos para a palavra. Deu para ver que houve uma mudança no clima. Estão entendendo, meus irmãos? Então, perceba, o dom de revelação existe, tá? Mas a gente vai deixar falar mais dos dons um pouco depois. Então, só para a gente concluir, para a gente terminar aqui, meus irmãos, olha só, eu quero parar aqui, a gente vai continuar a partir da próxima aula, e nesse ponto, que eu quero ir com cada um desses pontos com bastante cuidado, tá? Ó, continuando aqui, íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, ó, perceba, ao culto de Deus e ao governo da igreja. O autor aqui está dizendo o seguinte, existem várias formas de cultuar a Deus, irmãos. A igreja brasileira cultua a Deus de um jeito, a igreja europeia de outro jeito, a igreja africana é de outro jeito. Não tem jeito certo de adorar.
costume, o que importa é adorar a Deus. Os judeus adoravam de um jeito, e é o governo da igreja, ou seja, tem pessoas que enxergam que o governo tem que ser democrático, outras que tem que ser um presbiteriano, um grupo de líderes, outros tem que ser bispos. Tudo bem, ou seja, essas coisas são secundárias, ó. Comum às ações e às sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã. Ou seja, em coisas principais a gente usa a palavra, em coisas secundárias a gente abre margem às discussões. A gente não está aqui para dizer que só é a visão batista que está correta. Não, não. Deus vai fazer uma grande obra e amanhã não sei se vai existir igreja batista, talvez venha uma grande perseguição do anticristo. E quem disse que a igreja batista vai ter denominação batista, presbiteriana, vai ter um povo fugindo aí do anticristo e pregando o evangelho? Como que nós seremos chamados? Cristãos, foragidos, criminosos, pregadores malditos? Não sei qual vai ser o apelido que vai surgir. Eu sei de uma coisa, eu quero seguir Jesus e a Bíblia e quero me guardar. Então, segundo as regras gerais da palavra, que sempre deve ser observado, ou seja, aquilo que a Bíblia fala como verdade absoluta, vamos ter como verdade absoluta. Aquilo que a Bíblia diz para a gente seguir um bom costume, vamos seguir um bom costume. E vamos, assim, né, ter esse cuidado, essa atitude correta, tá bom? E aqui eu vou parar, porque eu queria ter pego o livro para a gente ler, eu separei alguns pontos, mas não deu, não tem. Como eu disse, meus irmãos, algumas aulas nossas, algumas matérias, tem vezes que eu faço 8 encontros, porque a classe absorve muito bem. E tem vezes que aquela classe eu faço 10 encontros. Por quê? Porque eu acho a necessidade de que os irmãos assimilem melhor aqueles conceitos, tá bom? Tudo bem até aí? Então, a gente vai vir aqui para a próxima aula, aqui, ó, condições para que se faça uma hermenêutica segura. Eu quero ir trabalhar com bastante cuidar desses pontos e intercambiar com o livro, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Tudo bem? Tudo bem, minha irmã Miriam, Beatriz? Tranquilo, Pastor? Júnior? Tomé? Beleza. Deixa eu só falar, eu comprei esse livro de hermenêutica, era para me ter comprado esse e o de interpretação, só que eu acabei comprando 2 de hermenêutica. Aí se alguém quiser depois... Ah, tá, veio 2 igual? Então, comprei um igual esse aí, seu, e comprei um outro igual essa versão mais nova. Ah, então tá. Então... Os 2 é usado, né? Mas acabei comprando dobrado. Isso, aí depois você repassa para algum aluno, né, Tomé? Beleza. Beleza, maravilha. Tá bom, meus irmãos? É isso, meus irmãos. Olha, só a palavra, tá? Ela é o chuveiro de Deus que nos limpa, tá bom? Podem ver, irmãos, só para concluir, né? Essa ideia, essa dinâmica de que a Bíblia é o chuveiro de Deus. Quando eu tenho uma vida moral e ética bem arrumada, eu não me sujei tanto, né? Somos pecadores, todos nós, mas a gente não se sujou tanto. Agora, imagina uma pessoa que foi lá para a escória da sociedade, lá para, né, os níveis mais baixos, dos vícios, da promiscuidade, das coisas erradas. Como que estão as roupas dele, a pele dele, né? Perceba, é um chuveiro que Deus vai jogando. E essas caatingas vai saindo. Uma sai mais fácil, outras, né? Eu não sei se vocês já mexeram com, muitas vezes, encanamento. Muitas vezes você mexe com encanamento, você encosta ali naquelas partes, né, sujas, você lava a mão, você fala, ai, meu Deus, não sai essa caatinga e lava, dá uma agonia, né? Porque muitas vezes precisa de luva, precisa de cuidado, e assim é o pecado, né, na nossa vida. Mas lembrem disso, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a gente já está limpo, basta a gente se limpar todo dia, tá bom? E que Deus continue nos ajudando na caminhada e que a gente possa amar ao Senhor e a sua palavra, e fazer a sua obra na igreja e fora da igreja, tá bom? Ok. Tá bom, meus irmãos? Então, com as ovelhinhas, eu vejo amanhã vocês no culto, ou online, e com os demais irmãos a gente vê quinta-feira. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom descanso. Boa noite, Deus abençoe. Beleza. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe. Se pare, irmão.